qual a intensidade da força que devemos aplicar a um corpo de massa 1 kg, de modo que o corpo suba verticalmente. Então, Então aqui eu tenho um corpo, certo? E eu quero que esse corpo suba verticalmente com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Despreze a resistência. Esse corpo tem 1 kg. Despreze a resistência do ar e adote gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu quero saber o seguinte: qual que deve ser essa força F que está para cima para que esse corpo suba com 1 metro por segundo ao quadrado? Primeira coisa que nós devemos fazer, já que ele quer a questão de força, vamos ver o que sai aqui. Eu sei que para baixo eu tenho peso. Por que eu tenho peso para baixo? Por causa que esse corpo aqui tem massa. Então vou colocar aqui, PC, peso do corpo. Então olha lá, esse corpo não está mexendo na horizontal. Esse corpo está mexendo na vertical. Então se ele mexe na vertical, força, porque ele está subindo, olha lá, suba verticalmente. Então o F tem que ser maior, menos o peso para baixo, a massa do corpo, vezes a aceleração que esse corpo vai adquirir, que o exercício quer que seja de 1 metro por segundo ao quadrado. Então força menos peso é a massa do corpo vezes a gravidade, é igual a massa do corpo vezes A. Léo, eu vou cortar essas massas aqui, tá errado. Não pode cortar essas massas que estão aqui. Por quê? Porque a massa da esquerda do primeiro membro tem um sinal de negativo. Se ali tivesse um sinal de vezes, você poderia cortar essas massas, mas não tem. Então vou mudar aqui de cor para fazer, Não vou deixar azul, não vou deixar de verde. Então a força que ele quer achar, a massa 1, gravidade 10, massa 1, a aceleração que ele quer que suba 1. Então força menos 10 é igual a 1. Passa esse 10 para lá, ele fica negativo. Então 1 mais 10. Então aqui a força vai ser 11 newtons. Então para que esse corpo suba com 1 metro por segundo, um corpo de 1 kg, verticalmente, sem encostar em nada, sem nada, você deve puxar ele com uma força de 11 newtons, ou empurrar ele de baixo para cima. Ou você puxa com um cordão de massa desprezível, se não altera essa conta, ou você empurra de baixo para cima, que aí ele sobe com 1 metro por segundo, desde que seja 11 newtons, ok? Então essa foi fácil, tranquilo. Eu acho que essa questão foi para poder começar o próximo exercício que tem a ver com essa questão de para cima, para baixo, essas coisas. Tá bom? Abraço para vocês. Tchau. Até.